Talvez você saiba ou talvez não, mas a verdade é que no mercado contábil a grande maioria dos escritórios não possui um departamento especializado no trabalho com processos de legalização, societário, paralegal ou como você prefira chamar. E isso acontece porque muitos contadores sequer dominam os procedimentos que envolvem esse tipo de trabalho e com isso não conseguem enxergar as grandes oportunidades do mercado que se iniciam neste setor, seja para o empresário contábil ou para o contador funcionário e autônomo. Por isso eu te pergunto, você ainda continua fazendo os seus processos sem segurança por não saber exatamente como iniciar ou o que você vai encontrar pela frente? Você não tem agilidade no trâmite dos processos por desconhecer as etapas e quando os envia, eles voltam diversas vezes com exigências e por causa disso seu cliente fica insatisfeito com o seu serviço ou pior, você nem chega a tentar ou não pega o serviço por medo de não conseguir? Pois é, as pessoas que você vai ver agora tinham exatamente essas mesmas dificuldades. Elas não entendiam as exigências das juntas, tinham bastante dificuldade em entender o sistema RedSim, não sabiam como estruturar um bom contrato de alteração e não conseguiam entender a lógica do processo do início ao fim e acabavam caindo em várias pendências. E hoje esse é o resultado que elas estão tendo. Eu melhorei a qualidade dos meus contratos, me deu um gás, sabe? Porque às vezes mediante a dificuldade você vai gastando uma energia e aquilo não, às vezes não consegue evoluir. E a cada processo estou aprendendo mais, sabe? O curso me deu uma base boa, né? Eu já percebi que eu ganhei muito tempo, porque normalmente você fica, vou fazer um processo, aí eu vou pedir o quê do cliente exatamente? E no formulário já tem tudo. E o que fez elas terem segurança e agilidade para aprovar os seus processos na junta comercial é o que você está prestes a ver agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento, A Jornada do RedSim. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, A Jornada do RedSim. Eu sou o Vitor. E eu sou o Alisson. E ao longo dessa semana, nessa série de 3 aulas, nós te ensinaremos a ter segurança e agilidade para aprovar os seus processos na junta comercial. E isso é totalmente possível, mesmo você sendo alguém que nunca tenha tido contato prévio com a RedSim. Eu imagino que você tenha uma noção de como fazer os processos na junta comercial. Talvez alguém tenha te ensinado algo a respeito, ou até mesmo você já tenha se aventurado a ler os manuais para aprender como navegar no sistema, mas eu sei que no fundo você nunca fica seguro de que está no caminho certo. Veja o caso dessa aluna. Se a gente pesquisar no Google, como eu sempre pesquisei, a gente vai achar, porque eu achei, né? Mas a gente acha, mas a gente não tem aquela segurança, porque a gente nunca fez. A gente não consegue fazer uma coisa limpa. Limpa que eu digo assim, uma coisa que começa no início, vai até o fim, acaba ficando pendências, acaba a gente botando uma informação lá e ficando, será que aquela informação é mesmo, é certa, não é certa? E caso você não tenha a mínima noção de como iniciar esse trabalho, chegou a hora de você experimentar um treinamento que vai te abrir muitas portas. Vamos te provar na prática, porque essa jornada de longe é o conteúdo mais completo do Brasil. E esse método, essa forma de trabalho que nós vamos te ensinar essa semana, vai te dar segurança e agilidade para começar os seus processos do início ao fim. E o melhor, que eles sejam aprovados assim que você enviar para a junta comercial. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar, eu também pensaria assim. Muitos de vocês são daqueles que só acreditam vendo e está tudo bem. E é por conta disso que eu quero que você olhe com seus próprios olhos o resultado que isso vem causando na vida de outras pessoas. Veja aqui. A gente consegue antecipar trabalhos futuros e conseguir antecipar um trabalho que demoraria muito tempo. Tem empresa que eu abri em menos de 12 horas. É muito para conseguir entregar isso para o cliente, você passa uma confiança muito maior, é muito legal. Como eu aprendi mais, então ficou mais rápido, em vez de eu ficar procurando aqui, procurando ali, perguntando para uma pessoa ou outra como eu fazia. Eu tenho uma certa facilidade agora para compreender o funcionamento das juntas. Hoje eu consigo fazer isso de maneira satisfatória e sozinho, com o que eu aprendi ao longo do curso.
Incrível, não é mesmo? Esses são apenas alguns dos relatos de colegas que estão tendo segurança e agilidade para aprovar os seus processos na junta comercial e que antes de aplicar isso também não sabiam por onde começar ou não sabiam construir as cláusulas para uma alteração contratual ou não tinham confiança para pegar um processo e pegar clientes novos, não conseguiam entender os manuais, tampouco estavam atentos para as oportunidades e o que mostra que esse método realmente funciona para qualquer pessoa, independentemente do local que reside e da fase da carreira que esse profissional está. Antes de passar a bola para o Alisson, eu quero te dizer uma coisa. O que você está prestes a assistir, consumir nesses 3 encontros, você não vai encontrar em lugar nenhum no Brasil. Eu falo isso sem nenhum tipo de preocupação e aqui estão as informações mais valiosas sobre esse assunto. E junto com isso você terá acesso a dicas que nós nunca revelamos até hoje. Eu sugiro que você concentre todas as suas energias aqui. Não desgrude um segundo, porque quem perder um pouquinho vai perder muito. E tudo isso você vai aprender ao longo dessa semana. Mas antes de começar a explicar sobre o método, vamos te contar como chegamos até aqui. Eu nasci em Fortaleza, no Ceará, e sou filho de empregada doméstica. E durante a minha infância, por anos, eu morava na casa da patroa da minha mãe. E fiquei por lá até os meus 10 anos de idade, quando a vida nos levou para morar em Macapá, no Amapá, que é uma cidade bem ao norte, um estado que fica ilhado do restante do Brasil, pois lá só chega de barco ou de avião. Mesmo com todas essas mudanças e sem um cenário promissor, morei lá até os meus 22 anos. E uma das oportunidades que tive na cidade foi trabalhar na junta comercial, pois eu fui gerente de informática na junta comercial do Amapá. E ao longo da minha trajetória, fiz algumas viagens para fora, amizades com outros gestores de informática de outras juntas comerciais. Por se tratar de um cargo político, logo houve a troca de governo e boa parte da equipe foi dispensada. E eu estava nessa parte. Nunca foi fácil, mas graças ao meu esforço neste momento, foi então que uma porta se abriu na Junta Comercial de Pernambuco e eu fui convidado para participar da equipe de técnicos de implantação do novo sistema de registro empresarial, o sistema Regim, que está em funcionamento até os dias de hoje. Eu lembro que, na época, eu estava super empolgado, pois seria a primeira vez que me aventuraria a morar fora sozinho. Mas minha mãe se sentiu tão triste que nem no aeroporto ela foi me levar para se despedir. E eu mesmo assim fui, pois precisava seguir com a minha vida. Eu agarrei essa oportunidade e em pouco tempo eu aprendi a operar todo o sistema e novamente, graças ao meu destaque, tive que mudar para outro estado, pois a empresa em que eu trabalhava também iria começar a implantação no estado de Mato Grosso. E como eu já estava habituado a trabalhar sozinho, tomei a frente para me disponibilizar a cuidar desse projeto. Muitos contadores odiaram a mudança para o sistema eletrônico. Estavam habituados com o processo manual, aquele em papel. Não conseguiam ver o benefício e agilidade que temos hoje para a abertura de uma empresa. Dessa vez, eu já tinha uma experiência relevante e já conseguia entender qualquer tipo de exigência nos processos e como corrigi-los dentro do sistema. Assim como na JUSEP, também na JUSEMAT, eu fazia atendimento dos contadores, resolvendo ali os problemas de exigências nos processos, e a cada 10 atendimentos, pelo menos 6 eram relacionados ao mesmo problema. E eu não conseguia entender por que se errava tanto assim se os problemas eram os mesmos. No meu ambiente de trabalho, eu resolvia coisas pontuais, não pegava ali o processo do começo ao fim. Foi então que, aos poucos, alguns contadores que já tinham se tornado meus amigos me pediam para montar os processos e eles me pagariam por isso. Aqui foi o momento que eu pude colocar em prática todos os meus conhecimentos em relação aos sistemas e também da legislação de registro empresarial. Isso me dava segurança para aceitar qualquer processo e sabia a ordem correta para executar com agilidade. Logo, eu fui convidado também para dar treinamentos para contadores por meio do Sindicato de Contabilidade, o Sincom Mato Grosso. E os treinamentos aconteciam durante os sábados e domingos, em Cuiabá mesmo. Esse conhecimento precisava chegar
em mais contadores. E também montamos turmas pelo interior do Mato Grosso, o que era muito cansativo, pois eu tinha que viajar na sexta de noite e encarar horas de estrada para dar treinamento. Eu tinha que tomar um caminho, porque trabalhar de segunda a sexta na junta comercial e ao final de semana e dar treinamento pelo interior. Era muito desgastante. Foi então que optei por sair da junta comercial em outubro de 2018 e focar apenas em fazer os processos para os meus colegas contadores e também continuar com os treinamentos pelo interior. Eu confesso que na época eu não percebi, mas essa foi uma das grandes sacadas da minha vida. Eu estava por criar uma nova profissão do Brasil. Talvez um dos primeiros a viver exclusivamente do trabalho de correspondente digital para os processos da junta comercial. E sabe que nesse meio tempo a minha história estava acontecendo paralelamente à história do Alisson. E por falar nisso, deixa eu me apresentar. Talvez hoje você já me conheça, porque hoje, de fato, as coisas estão muito bem. Eu sou contador e também sou advogado, e eu atuo dessas duas formas, com empresas separadas que estão a todo vapor. E hoje em dia eu tenho uma equipe top, show de bola. E tenho feito palestra em vários eventos. Aliás, eu tenho estado com praticamente todas as figuras do mundo de contabilidade que provavelmente você deve conhecer também. Mas tem um detalhe, nem sempre foi assim. Naquela época em que estávamos falando, eu vivia exatamente a realidade de um contador clássico. Dá só uma olhada nessas caixas de arquivo. Que coisa horrível. Dá arrepio só de lembrar. Sem contar a cara de desânimo e toda a papelada em cima da mesa. Sem alternativas, eu precisei ir me adaptando à realidade de um escritório de contabilidade e desde a época dos processos manuais eu acabei aprendendo a trabalhar na prática, errando e entendendo os erros. E como o surgimento da RedeSim não foi diferente. Eu tive que desbravar o sistema, entender como funcionava, debruçar na legislação, repetir muitas vezes os procedimentos e evoluir junto com a própria ferramenta, que cada dia que passava era atualizada e mudava alguma coisa justamente pelo fato de ser uma revolução digital. E olha, vou falar uma coisa, não foi nada fácil, muito pelo contrário, foi extremamente desafiador. E o pior de tudo era fazer isso sozinho, porque essa parte era só eu que fazia aqui no escritório, e nesse meio tempo, por algumas vezes, eu até acabei encontrando o Alisson, e até mesmo cheguei de pedir ajuda para ele, né, me ajudar com todas essas situações e resolver os meus problemas. Só que chegou um momento que realmente ficou complicado para mim. A quantidade de serviço que eu tinha de outras áreas me fazia encarar os processos de abertura de empresa e alteração sempre com pressa. E mesmo sabendo como fazer, eu não tinha um método específico. Estava tudo na minha cabeça e eu fazia conforme o próprio conhecimento. O problema disso é que muitos processos acabavam rendendo exigências por situações bobas que poderiam ser evitadas. E isso acabava demorando mais do que o previsto. Eu sabia que precisava fazer algo e eu cheguei a tentar treinar pessoas para me ajudar. Mas adivinha só, eu gastei quase 2 meses trabalhando lado a lado de alguém e tentando passar um conhecimento que estava na minha cabeça. Ou seja, não estava desenhado de uma forma organizada, o que formou um colaborador que não tinha segurança para rodar os processos sozinhos e não tinha também agilidade. Um belo dia, eu lembrei do Alisson e lembrei que eu tinha o telefone dele e decidi contratá-lo para fazer uma consultoria presencial para treinar de verdade um colaborador do meu time. Mas, novamente, um balde de geografia. Sabe onde que ele estava nesse momento? Morando na Europa. É isso mesmo, e olha, deixando a modéstia de lado, eu me orgulho bastante dessa parte. Em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu poderia trabalhar de qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo. E quando a minha esposa teve a oportunidade de fazer um mestrado em Portugal, eu não pensei 2 vezes. Foi com meu esforço e com meu trabalho totalmente remoto, contratado para fazer processos de juntas comerciais para vários escritórios que me pagavam por demanda, que me sustentou, eu e minha família, por pelo menos 2 anos morando na Europa, pagando em euro. E foi lá que eu recebi a minha maior bênção da minha vida, o nascimento do meu filho. E quem diria que aquela pessoa que nunca havia tido contato com o mundo da contabilidade pudesse chegar tão longe? Foi uma grande decisão e foi uma ótima leitura para aproveitar a oportunidade que estava diante de mim naquela época.
Chegando à Rede Sim, de fato, um momento de grande oportunidade para muitas pessoas. E eu vou te mostrar ao longo dessa aula que nós estamos prestes a iniciar mais um grande ciclo e que novamente está surgindo uma grande oportunidade nesse mercado. Mas você deve estar se perguntando, e como você veio parar aqui? Fato é que, na fase inicial da minha temporada na Europa, eu vivi na pele a pandemia e todos os seus efeitos negativos, e depois disso eu percebi que eu gostaria muito de estar perto novamente da minha família e dos meus amigos. Então, quando eu estava novamente no Brasil, o Vitor não me deixou escapar. Eu precisava de ajuda, e quando eu fiquei sabendo que o Alisson estava de passagem, eu fiz questão que ele me atendesse, e eu contratei para um treinamento. Quando ele começou o trabalho no meu escritório, eu percebi que de fato eu estava diante de um profissional. Com pouco tempo, eu tinha gente na minha equipe trabalhando com esses processos e ele tinha resolvido o meu problema. Eles tinham segurança e rodavam tudo muito rápido. Eu finalmente havia conseguido delegar essa tarefa. E mais, formado uma equipe. Depois de mais de 5 anos trabalhando com as juntas comerciais, fazendo processos para contadores e treinando funcionários de escritórios de contabilidade, eu pude ver claramente que eu tinha um método para aprovar qualquer processo com segurança e agilidade, porque eu sabia a estrutura correta que o analista da junta queria e entendia como fazer isso no sistema RedeSim. E também descobri que essa mesma lógica poderia ser usada para qualquer junta comercial do Brasil. Diante disso, eu percebi que o Alisson tinha uma ferramenta poderosa nas mãos. Ele tinha a organização que eu sempre precisei, somado ao conhecimento de trás do balcão, de quem trabalhou por anos com isso e ajudou a desenvolver os sistemas. Durante tanto tempo trabalhando ao lado dos analistas, eu consegui entender perfeitamente como era o pensamento deles e como eles interpretavam cada situação, e consegui ainda fazer um acervo completo de todas as cláusulas possíveis com a redação exata que precisava para ter um deferimento rápido na junta comercial. Foi um período extremamente importante para que eu pudesse amadurecer a minha estratégia e o meu método, e foi justamente o que me fez entender que eu precisava levar essa segurança e agilidade para que outros profissionais de contabilidade pudessem também aprovar os seus processos na junta comercial. E como eu já estava no digital e sabia como fazer todo esse conhecimento chegar a mais pessoas, eu não podia deixar o Alisson voltar a fazer palestra presencial nas cidades do interior. Não podia deixar ele voltar para o Brasil para ficar perto da família e gastar esse tempo fora palestrando. Foi então que nós resolvemos criar um treinamento inovador que pudesse atender outros colegas contadores e entregar o mesmo benefício que eu havia conseguido com a assessoria do Alisson, mas ao mesmo tempo permitisse que ele permanecesse perto das pessoas queridas com tempo de qualidade. Realmente, eu percebi também que minha jornada seria muito longa e sacrificante se eu continuasse fazendo esse trabalho de formiguinha no interior do estado, além de ficar longe da minha família durante os finais de semana. Afinal das contas, eu não conseguia atingir ali muitas pessoas, mas utilizando a internet eu conseguia levar meu conhecimento a todos os cantos do Brasil e fazer a diferença na vida de muita gente sem precisar sair de perto daqueles que eu amo. E assim, tudo isso que nós queremos te passar ao longo dessa semana surgiu exatamente disso, desses desafios práticos do campo de batalha que eu, na figura do profissional de contabilidade, enfrentei para aprovar os meus processos que foram 100% solucionados com a aplicação do método e da experiência de quem ajudou a implementar o RedeSim ao longo do Brasil inteiro. O que nós queremos te passar não é somente uma forma melhor de aprovar os seus processos, é muito mais do que isso. Nós queremos te proporcionar uma forma de você ter capacidade de operar qualquer sistema RedeSim no Brasil. Logo de cara, vamos te passar uma sacada incrível, vamos te contar e mais, te explicar alguns dos detalhes sobre a legislação e como surgiu a RedeSim, e também o que são os integradores. Isso é essencial e acredite, isso causa muita dúvida para quem está iniciando o trabalho com juntas comerciais. Assim, eu posso garantir que todos fiquem na mesma página e possamos seguir juntos esse treinamento. Porque em instantes nós vamos falar sobre
como compreender a lógica e o fluxo da rede SIM vai te dar segurança e agilidade nos seus processos. Rede SIM não é um sistema, é uma lei. A Rede Nacional para a Simplificação dos Registros da Legalização de Empresas e de Negócios. Rede SIM foi criada pelo governo federal por meio da Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e tem as premissas básicas: abreviar e simplificar os procedimentos para a abertura de empresas e diminuir o tempo e custo para o registro e a legalização das empresas, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. A Rede SIM é uma rede de sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da União como nos estados e nos municípios. O órgão centralizador de todas as informações são as juntas comerciais, que através de seus portais enviam informações para as bases cadastrais da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda e dos municípios para a emissão dos alvarás e funcionamentos e outras licenças. Antes da existência da Rede SIM, todos os processos eram protocolados de forma física. Os mesmos documentos necessitavam ser protocolados em vários órgãos diferentes, órgãos de registros que muitas vezes os cadastros não ficavam igual nesses órgãos. Bom, com base na legislação da Rede SIM, surgiu a necessidade de se criar sistemas integradores para cada junta comercial. Os integradores são os sistemas criados com base na legislação da Rede SIM, que são os sites das juntas comerciais para os procedimentos de abertura, alteração e baixa de empresas. No Brasil, nós temos basicamente 27 sistemas integradores, e eles são separados da seguinte forma: 2 sistemas rodam de forma exclusiva apenas em 2 estados. São eles o VRE de São Paulo e o Protocolo Web da Juscerja. Já o sistema Regim, ele roda em 4 estados: Bahia, Pará, Pernambuco, Santa Catarina. E também no Rio de Janeiro funciona apenas uma parte do módulo do sistema, que é a parte do pedido de viabilidade. Já o sistema Integrar ou o portal de serviço, ele já roda em 10 estados. Vamos lá, roda no Acre, no Amapá, em Manaus, roda também no Ceará, no Distrito Federal, roda também em Mato Grosso do Sul, que é o portal de serviço da JusCMS, roda também em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, tá? Roraima, e o sistema Empresa Fácil está atualmente em 11 estados. São eles lá, em Alagoas, no Espírito Santo, em Goiânia, o Empresa Fácil do Maranhão, no Piauí, o Piauí Digital, a Rede SIM da Paraíba, no Paraná, no Rio Grande do Norte, em Rondônia, em Sergipe e também em Tocantins. Você deve estar se perguntando, mas Alisson, são muitos sistemas, 27 para ser exato, e eu não tenho condições de aprender sobre todos eles. Pois eu te digo que isso é possível. Se você parar para pensar, são apenas 5 sistemas espalhados pelo Brasil. A única coisa que vai mudar de um para o outro é a cara do sistema, pois todas as funcionalidades devem obedecer à legislação da Rede SIM, que é o órgão responsável pelo registro empresarial, também o DREI. De forma bem simplificada, todos os sistemas têm uma etapa de pedido de viabilidade ou a consulta prévia, tem também o DBE da Receita Federal, a integração dos protocolos e a parte do registro digital. Pode parecer um pouco confuso agora para você que nunca teve contato com nenhum desses sistemas, ou se já tem, não sabia dessas etapas. E não entender dessa dinâmica do sistema é o que faz com que você não tenha segurança e agilidade, nem mesmo para dar os primeiros passos. Mas não se sintam culpados, pois vocês não são os únicos nesse mar de desconhecimento. Existem muitos outros que nem sequer ficaram sabendo aqui da jornada do Rede SIM. Eu quero que você se sinta um privilegiado por estar comprometido em buscar o seu aprendizado. E ao longo dessa jornada, eu tenho certeza de que sairão satisfeitos e já entendendo o caminho que devem trilhar para começar a ter segurança e agilidade para aprovar os seus processos na junta comercial.
Então agora eu creio que você já entendeu que você pode explorar muita coisa do trabalho com juntas comerciais, né? Então vamos para um ponto principal dessa aula, que é compreender a lógica e o fluxo da rede Sim. Isso vai te dar segurança e agilidade nos seus processos. Existe uma lógica por trás de todo o cenário da rede Sim. Como eu falei agora há pouco, existe uma premissa na lei que é abreviar e simplificar o procedimento de registro. É nisso que os sistemas se baseiam ao definirem etapas, e é por conta disso que o sistema está em constante evolução e existe uma tendência de cada vez mais os processos ficarem automatizados. Entenda que é interesse da administração pública que os processos sejam rápidos. Primeiro, porque está na lei, e segundo, porque com menos burocracia, a iniciativa privada tende a trazer melhores resultados para a economia. Nesse sentido, cada dia que passa, o sistema tem criado novas formas de retirar a análise dos casos dos servidores públicos e direcionar a análise para robôs, que vão fazer esse trabalho de forma automática. Isso permite um ganho de produtividade gigantesco, tanto para as próprias juntas comerciais, quanto para os usuários que usam esse serviço. Mas, para que isso aconteça, é necessário criar uma série de regras e parâmetros para que possam ser conferidos automaticamente por esses robôs, sem a supervisão de um ser humano, e para que os dados inseridos cruzem de forma correta com a base que já existe. A partir do momento que você entende essa lógica e começa a pensar nos processos considerando tudo isso, você entende o pulo do gato para acelerar os seus processos e os seus resultados. Assim como nesse exemplo do sistema empreendedor goiano, vemos que é possível realizar a abertura de um CNPJ em apenas um dia. E acredite se quiser, em boa parte dos casos conseguimos a emissão do CNPJ em até 1 hora após iniciar o trabalho. Isso mesmo, 1 hora. E agora que você já entendeu que isso é fundamental para ter segurança e agilidade, nós vamos te mostrar o jeito correto para você iniciar qualquer trabalho com a junta comercial e como otimizar muito o tempo nesses processos. Então vamos para a prática? Como você consegue aplicar exatamente isso que nós estamos falando? O primeiro passo é organizar o fluxo completo dos processos. Ter clareza sobre como funciona de maneira macro os processos na junta comercial vai fazer toda a diferença para o dia a dia do seu trabalho. Na medida que isso está fixado na sua cabeça, antes mesmo de iniciar o processo do cliente, você já consegue enxergar o andamento e sabe quais etapas você vai precisar concluir ou quais serão dispensadas para o processo específico. Isso te ajuda a ser muito assertivo na hora de precificar o serviço e pedir determinado prazo. Eu vou te contar um segredo agora, hein? Que fique entre nós, mas todos os processos das juntas comerciais seguem o mesmo fluxo de andamento. Ou seja, você só precisa compreender isso uma única vez e assimilar bem. E não se preocupe, porque eu vou te mostrar isso agora mesmo. Dá uma olhada aqui nesse fluxo que está aqui na tela. Veja que todos os processos consistem nessas 5 etapas principais. Independentemente do conteúdo que está sendo tratado no processo, nós sempre vamos seguir esse caminho. A etapa de viabilidade é uma consulta prévia que é analisado antes do registro de um ato, seja uma constituição, uma alteração, são em casos específicos. O DBE é o formulário no qual enviamos os dados cadastrais para a geração de um CNPJ ou para alterar ou baixá-lo no sistema da Receita Federal. O registro digital é o momento em que inserimos nosso contrato, seja ele uma constituição, uma alteração ou um processo de baixa de uma empresa. Aqui também é o momento onde os sócios devem assinar o processo com a utilização do certificado digital do tipo eCPF. Na sequência, com a aprovação dos processos, com a liberação dos licenciamentos no âmbito municipal, como o alvará de funcionamento, e na parte estadual para empresas do comércio, a inscrição estadual na Secretaria de Fazenda. E por fim, mas não menos importante, a etapa de licenciamento do Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária. E isso nos processos em que a legislação exigir. Dentro desse fluxo, é muito importante também você entender que, em alguns casos,
é dispensado passar pela etapa de viabilidade. E com o tempo você já adquire esse raciocínio de forma automática e assim que o cliente fala o tipo de processo que ele precisa fazer, você já enxerga direto a etapa seguinte, porque sabe que um determinado ato não exige isso. E a dica de ouro que eu dou para você saber quais casos não é necessário fazer a viabilidade é justamente entender os casos que não exigem, pois sabendo os que exigem, todo o restante vai ser dispensado. Esses aqui são os casos que pode ser uma constituição de uma empresa nova ou uma filial, a alteração do nome empresarial, a alteração das atividades ou do objeto da empresa, a alteração do endereço da empresa e também o processo de transformação, que é a troca da natureza jurídica. Veja, são poucos os atos que exigem, então não é tão complicado assim para aprender. Mas além disso, eu vou te dar uma sacada racional. Explicar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Perceba que todos esses atos que exigem viabilidade são aqueles que vão alterar alguma informação relevante no alvará da empresa, aqueles dados que aparecem no documento impresso. Então você pode adotar esse macete até você lembrar disso naturalmente. Se alterar algo que tem no alvará, vai certamente precisar de uma viabilidade. E para que você possa ter isso sempre disponível, minha sugestão é que você crie um playbook. Ou seja, tudo isso que eu te falei, concentre em um arquivo que serve como guia. Eu faço exatamente isso por aqui. Então, qualquer pessoa que acabou de entrar para o time, mesmo que nunca tenha trabalhado com isso, tem um guia completinho, que é esse que você está vendo agora aqui na tela, e que serve de suporte para qualquer dúvida que tenha sobre o assunto. Além de poder conferir a qualquer momento essas informações que te passei agora, como por exemplo, os atos que exigem viabilidade ou conferir ali o fluxo macro dos processos da junta comercial. Agora que você já entendeu essa premissa básica, nós vamos direto ao ponto e eu preciso que você preste muita atenção daqui para frente. Sinceramente, eu não sei qual é o seu objetivo ao nos assistir, mas provavelmente você que está aqui é um dono de escritório de contabilidade que precisa ter agilidade para fazer os seus processos e melhorar a sua rotina de trabalho, ter segurança para pegar processos em outros estados e ganhar mais clientes. Nunca mais perder dinheiro por não pegar serviço ou conseguir treinar pessoas do seu time para fazer e ter mais tempo para gerir o seu próprio negócio. Ou você pode ser também um funcionário que precisa conseguir mais reconhecimento do seu trabalho, deixar de cair em exigências que poderiam ser evitadas no começo do processo, talvez conseguir um cargo respeitado no escritório em que você trabalha, de repente até sair do setor que você está e migrar para esse. Conseguir ser melhor remunerado dentro da sua profissão, conseguir trabalhar à distância de qualquer lugar do Brasil, atendendo somente esse tipo de processo, ou até mesmo conseguir uma renda extra. O fato é que se você é uma dessas pessoas que eu falei agora, eu vou te mostrar um cenário de oportunidade que pode mudar o rumo do seu jogo. Sim, jogo, porque a vida é um jogo e cada movimento que nós fazemos reflete exatamente no resultado seguinte que nós vamos ter. A partir do momento que eu entendi isso na minha vida, o meu jogo mudou e foi então que eu passei a ter resultados extraordinários no meu escritório, que roda hoje facilmente mais de 50 processos por mês, podendo pagar funcionários que ganham mais de R$5.000 neste departamento, sem comprometer em nada o lucro do planejamento do escritório. Há alguns anos atrás, na virada de chave ali dos estados em que os processos pararam de ser manuais e ficaram definitivamente digitais, eu pude aproveitar essa situação e surfei essa grande onda. Foi assim que eu me posicionei e consegui atender contadores de todos os cantos do Brasil, sendo justamente remunerado e valorizado por isso, trabalhando apenas nessa atividade. Neste momento, nós estamos prestes a encontrar mais uma onda como essas, que é o mercado que nunca pediu tantos profissionais especializados nesse tipo de trabalho. E eu vou repetir, este é um momento de grande oportunidade. E você sabe,
As oportunidades só aparecem de tempos em tempos. E quem está sabendo enxergar essas oportunidades está fazendo um grande negócio. Eu tenho certeza que essas oportunidades não vão durar muito tempo. E os profissionais já estão percebendo. Considerando a quantidade de empresas no ano anterior, somente o estado de São Paulo tivemos mais de 249 mil empresas abertas no último ano. Tivemos um mercado que arrecadou quase 200 milhões. E isso com certeza é muito maior, pois estamos considerando apenas as empresas com os registros de ME e EPP. Agora, se for analisar o tamanho dessa oportunidade no Brasil todo, foram registradas mais de 800 mil empresas. E se também tomarmos como base o mesmo custo de R$ 800 pelo serviço do registro da empresa, temos um big mercado que faturou algo em torno de mais de 650 milhões de reais. Agora eu te faço a seguinte pergunta: quanto você faturou desse mercado? Vejam o tamanho da oportunidade que existe e está disponível para todos vocês. Eu quero dizer que nesse ano, esse cenário também deve acontecer e você precisa estar preparado. E até a data dessa gravação, já temos mais de 213 mil empresas abertas em todo o Brasil que pagaram pelo serviço de abertura em torno de mais de 170 milhões de reais. Para quem trabalha na área, veja só a quantidade de vagas que o mercado está oferecendo. Em uma busca rápida nos portais de emprego, buscando por vagas no cargo de analista societário, podemos perceber a quantidade de oportunidades disponíveis pelo mercado e pagando salários de até R$ 5 mil ou mais. Vejam como as empresas estão precisando de profissionais qualificados para esse setor e você tem a chance de ser um deles. O fato é, o departamento societário é um dos mais rentáveis de um escritório e é a porta de entrada para novos negócios. É aqui que começa a primeira experiência do cliente, é aqui que fica a primeira impressão. E para os clientes que já fazem parte do portfólio, é aqui que normalmente eles sempre precisam de um atendimento rápido. Ou seja, é uma caixa de oportunidades que você tem para surpreender novos clientes e garantir satisfação de clientes da base. Sem contar uma fonte muito interessante de grana. Isso mesmo, aqui nesse departamento tem muita grana que por vezes acaba ficando na mesa. Por falar nisso, recentemente eu joguei uma pergunta em um grupo de WhatsApp que eu participo com vários colegas contadores, querendo saber mais ou menos quanto a receita vinda desse departamento representa na receita total do escritório deles. E a resposta média foi algo em torno de 8% a 13% de todo o faturamento. Então imagina aí, você que tem um escritório, aumentar mais de 10% a receita que você tem hoje, somente fazendo esse trabalho bem feito. O que eu quero te mostrar aqui é que independente da sua posição atualmente, você pode ter grandes resultados. E talvez você esteja se dizendo, mas eu não tenho experiência, como eu vou conseguir ser contratado para um cargo assim? E para você eu digo uma coisa, você só está sozinho se você quiser e se você se apoiar nisso como desculpa. Eu conheço várias pessoas que nunca haviam tido contato com esse departamento e que usaram todos os recursos que tinham por perto para resolver problemas que apareceram. Dá uma olhada aqui, nesses nossos alunos que usaram o ambiente interno para resolver suas dificuldades. Eu tentei montar os contratos, né? Mas eu vi que não ia dar. Então, assim, o que mais está me ajudando é os modelos que vocês já colocaram ali e as cláusulas, porque eu já pego e já coloco aquela cláusula. Como eu te disse, a minha demanda é pouca, mas quando eu tive, eu fui atendido. Foi com relação a uma viabilidade. E foi muito bem atendido lá no Telegram, lá pelo Alisson. E para você que é contador autônomo ou está na posição de gerente ou dono de escritório, veja isso. Talvez também esteja pensando, mas eu não tenho muitos processos ou eu não tenho entrada de clientes novos. Confie em mim, isso só acontece porque você não tem tempo para se dedicar ao que realmente importa. Depois que nós resolvemos problemas da operação de um escritório, sobra muito mais tempo para que nós nos dediquemos ao crescimento do negócio. Checa só o que esses outros 2 alunos falaram recentemente. Na verdade, eu acredito que a gente estava muito presa aqui em Curitiba e no Paraná.
E agora a gente está, assim, Brasil inteiro. Hoje mesmo já tenho 2 aberturas para fazer na Bahia, a gente já mexe em Porto Alegre, em todo canto, assim, a gente já não tem mais aquele medo, assim, né? Uhum. Então, a Uau, que legal. insegurança, né? Agora a gente está realmente dominando ali as juntas mesmo. E eu fechei seis regularizações. Foram duas alterações e 4 aberturas de novas empresas, cara. Nossa, cara. E coisas Que assim legal. que antes eu demorava, não vou mentir não, demorava muito para poder conseguir abrir ali, regularizar ou abrir uma empresa. Já cheguei, acho que demorar mais de 30 dias e agora com 2, 3 dias, CNPJ na mão, tudo certinho. Viu só? Como a organização desse departamento abre portas, inclusive, para uma aquisição de novos clientes? Talvez você já tenha pensado sobre isso, talvez não, mas nós estamos em um momento que basicamente as empresas contábeis ou começam a crescer muito ou começam a tomar um rumo para fechar as portas em poucos anos. Qual dessas estatísticas você vai querer fazer parte? Então, por conta disso, você precisa agir, mas precisa agir certo. A única maneira de conseguir, em pouco tempo, ter segurança para encarar os processos e agilidade para finalizá-los é utilizando o nosso método. E de quebra, você aproveita essa grande oportunidade de ter uma renda extra. E olha só, o que nós não queremos é ficar enchendo sua cabeça com várias informações. E se você chegou até aqui, antes de mais nada, os meus parabéns. E o que eu te digo é, mesmo que você não queira fazer mais dinheiro atualmente, o que eu acho que é muito difícil, você pode simplesmente entender o nosso método e aplicar tudo o que ensinaremos nessa jornada à sua realidade, para simplesmente fazer seus próprios processos internos. Então, para garantir que tudo que estamos falando aqui fique bem assimilado na sua cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui nessa aula de hoje e até agora você já entendeu o que é realmente a Rede Sim quanto à legislação e também como funcionam os seus integradores. Você entendeu a lógica do sistema, o fluxo dos processos e o que significa cada uma das etapas iniciais. E qual a melhor maneira de organizar essas informações por aí? Você entendeu que aprendendo a trabalhar de forma eficiente, você pode potencializar os seus resultados atuais. Você passou a enxergar um novo cenário de oportunidades que até então pode ser que não estivesse claro para você. Realmente, nós entregamos muita informação nessa aula. E para que você possa entender como de fato potencializar seus resultados na prática, nós preparamos uma segunda aula que vamos te mostrar a sacada que vai te fazer ganhar muito dinheiro trabalhando com juntas comerciais. Então, não perca a próxima aula. E eu te digo uma coisa, se você já gostou da aula de hoje, você nem imagina o que está por vir. De longe, a nossa aula mais importante é a aula 3, mas antes dela, você precisa passar pela aula de hoje e pela próxima aula. Só assim você realmente vai compreender tudo que temos para te falar. Então já sabe, né? Se programa por aí e se organiza nessa semana para acompanhar esse conteúdo. E se você está comprometido a virar o jogo, manda o seu aprendizado sobre essa aula de hoje na nossa comunidade do Facebook, clicando no botão aqui ou no link que está aqui embaixo. Comenta lá qual que foi a novidade para você ou o que você tem mais dificuldade. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá também. Nós vamos responder a todos, um a um. Enquanto você aguarda a segunda aula, além da comunidade, temos também o nosso Instagram, que tem muito conteúdo lá. Então, te aguardaremos na segunda aula, em que vamos te ensinar a sacada que vai te fazer ganhar muito dinheiro trabalhando com juntas comerciais. Te aguardo lá. Até mais. Tchau, tchau.